Dilce, do Fábio, da Rita, da Silvia, da Paula, do Túlio e da Amanda. Então vamos começar com a Dilce. Ela é da Cremação. Diz que o filho adolescente, que tem 16 anos, está namorando uma garota muito mais velha, de 23 anos. Não diria muito mais velha, não. Tem 23 anos. Ela queria saber se isso pode ser considerado normal, como conversar com ele. Ela quer saber como conversar com ele. Certo. Dona Dilce, uma das coisas que você tem que perceber nesse namoro é qual é a expectativa dele. Como é que ambos estão vendo essa relação? Se é uma relação realmente para casar ou se é apenas um passatempo, uma forma de ficar, como agora se usa nesses tempos. Mas, por outro lado, uma das coisas importantes também que você tem que observar é se é uma relação tranquila, se não é uma relação conturbada, se de repente um não prejudica a perspectiva do outro em termos profissionais, se eles continuam levando a vida de uma forma tranquila, estuda, trabalha, está se encaminhando na vida, ou se é alguma coisa que realmente está destruindo ambos. Eu acredito que é por aí mais que tem que ser avaliado. A questão da idade, ela nesse momento não vai dizer que é isso que vai definir se é uma relação boa ou uma relação ruim. Eu acredito que a essência da relação é que vai dizer para você. É aí que vai entrar a sua parte de mãe, né, responsável pelo filho. E pelo telefone, a Elisa de Santo Antônio, melhor, a Cibele de Santo Antônio do Tauá está com a gente na linha. Boa tarde. Boa tarde, Nelson. Faça a sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta para doutora. É que eu tenho uma filha de 3 anos, é que ela é muito encrenqueira. Eu trago umas coleguinhas para brincar com ela e ela encrenca com tudo. Tem ciúme de tudo que é dela. E briga, quer morder. E eu queria perguntar para a pessoa o que é que eu faço para mudar esse gênio que ela tem. E agora, doutora, o que fazer? Pois é, né, querido? Qual a idade mesmo, Rita, da tua criança? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Nessa fase, a história do ciúme, a história da que a gente vai chamar da socialização, ela ainda vai acontecer na vida do teu filho. E que para isso vai contar muito com essa forma de tu estar, por exemplo, trabalhando com ele, orientando, falando, dando oportunidade principalmente para ele brincar. Quanto mais for possibilitado a interação dele com outras crianças, vai aumentar a chance dele melhorar esse comportamento de agressividade, que é muito comum, mas com o tempo a tendência é passar. Principalmente após o ingresso na escola. Isso aí vai te dar uma tranquilidade bem maior, viu, querida? Aí, recado dado. O Fábio, no bairro do Souza, diz que a mulher está grávida. Mas os filhos deles têm 4 e 2 anos. Não aceitam a nova criança. Como contornar esse problema? Isso. É muito comum a questão da rejeição, o sentimento de rejeição. Até para nós adultos, ele não cai bem. É uma dor, um sofrimento psíquico que a gente chama muito grande. Então, o que vai acontecer com uma criança de 4 e 2 anos de idade que está recebendo agora um carinho compartilhado? A mãe, o pai, não vai mais ser só dele. Vai ter que dividir essa atenção. E uma das coisas que a gente pode te indicar, Rita, né, a nossa ouvinte, a nossa telespectadora, é que realmente ela passe a conversar com as crianças dela, a orientá-la e principalmente, se houver possibilidade, estar mostrando situações em que as crianças em si, através de filme, através de mesmo fotografias, de como eles eram também enquanto crianças, para saber que a dedicação, que a questão do cuidado, ele é diferente. E outro ponto que é legal também, que vai te ajudar a diminuir essa ansiedade em relação a isso, é a questão de você mostrar para eles que em um momento da vida eles também já foram e que tem ganhos agora para ele. Por exemplo, ele sai para brincar, ele conversa, ele sai para a rua com os coleguinhas, ele tem outras oportunidades que um bebê não tem. Então essa é a chance que ele já, né, o desenvolvimento dele já permite a isso e que um bebê recém-nascido ainda não tem isso. Agora, uma história tão complicada quanto, talvez até mais. A Rita, no Tapanã, disse que a irmã dela está muito doente, próxima da morte. Mas os filhos dela, sobrinhos da Rita, ainda não sabem disso. Elas querem saber como explicar isso aos garotos, pois todos têm menos de 10 anos de idade. Isso aí é a sensação de perda, que é muito comum nós termos frente a uma situação, um ente querido doente, a gente abrindo possibilidade de perdê-lo, de não mais ter contato. Agora, para essas crianças, o que vai ajudá-lo, né, a conviver com essa, que a gente vai chamar com esse desconforto emocional, é tranquilamente não ser escondida. As coisas não devem ser escondidas, omitidas, tratadas de uma forma muito, com muitos segredos, porque de uma forma ou de outra há de se pensar, há de se concluir que
as crianças vão precisar conviver com isso. E por que não preparando e falando a respeito disso e fazendo com que eles sejam oportunizados a conviver também com essa situação, se aproximar da mãe, conversar um pouco com ela, não de uma maneira exaustiva, mas sempre que possível ela está próxima e percebendo que existe uma situação, que existe uma doença instalada e que a morte poderá vir a ser o desfecho, né? Bom, a gente torce para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. A Silvia, em Coraci, está em processo de separação do marido. Ela diz que os filhos ainda não aceitam essa separação. E o pior, não sabem, ou não sabiam, né? Que ela tem um novo namorado. Como resolver isso? A Silvia, você precisa lidar com isso. A primeira coisa que a gente pode também estar fazendo você refletir, orientar, é que você não traduza isso num sentimento de culpa. Que as crianças consigam ver nisso que foi uma relação que iniciou, que gerou frutos, né? 2 frutos, são 2 crianças, mas que chegou a um fim. Houve um desgaste na relação, o casal não conseguia mais pensar e programar, ter uma cumplicidade, que é o que vai contar para uma relação, e essa cumplicidade que vai gerar todo esse conforto familiar, ele deixou de existir. Então, o mais natural, o mais aconselhável é que isso seja conversado com as crianças que, agora preste atenção, tá? Silvia, não deixa que essas crianças se sintam abandonadas. Esse sentimento de abandono é que possivelmente vai trazer o caos emocional para essas crianças. Então, que eles lidem com uma forma de que o casal se separou, mas não as crianças do pai e da mãe. Que existe a possibilidade de o mesmo afeto, do mesmo carinho permanecer. Exatamente. Né? A mesma atenção. Exatamente. E o Clebson, de onde? Do bairro de Fátima, está na linha com a gente ao vivo. Boa tarde, Clebson. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para a doutora Elisa sobre relação à minha filha. Ela tem 2 aninhos, mas tipo assim, ela tem um gênio assim que se ela brincar com outra criança, ela fica um pouco assim, meia com raiva, sabe? Eu quero saber o que eu posso fazer para conter esse... Até com a gente, ela tem 2 aninhos, mas ela briga, sabe? Quero saber o que eu posso fazer. Essa já tem personalidade forte, pois né? Exatamente. E até aproveitando, né, Nielsen, de acordo com a psicanálise de Freud, ele diz o seguinte, que por volta dos 5, 6 anos, nós já estamos com uma personalidade formada. De repente, essa criança já está demonstrando, evidenciando características da sua personalidade. E, naturalmente, quem convive com essa criança, quem está próxima, quem realmente cultiva afeto por essa criança, precisa se sentir responsável de orientá-la da melhor maneira possível. Em termos de agredir, em termos de se aborrecer, mas está conversando que esse sentimento não é um sentimento horrível, mas é um sentimento que precisa vir sem grandes, que a gente vai chamar sem agressividade. Você se aborrecer, você ficar chateado, isso vai acontecer a nossa vida toda. E como lidar com isso para não nos tornarmos, é o que vai nos diferenciar do animal. O animal agride de uma maneira atroz. Então, o ser humano ele precisa realmente sentir a raiva, mas saber contorná-la, saber lidar com esse sentimento, não de uma forma destrutiva. Agora tem um caso aqui que vamos ver se a senhora consegue explicar direitinho para Paula no Guamá. Ela desconfia que a filha dela está tendo um caso com um homem casado e pergunta se ela pode conversar com isso com a menina. Sobre isso com a menina. Que situação complicada essa, hein? Com certeza. É muito parecido com o caso também da dona Dilce, que a gente começou orientando aqui, a questão da relação dos filhos. Qual é a perspectiva que se estabeleceu nessa relação? Será que ela tem oportunidade? Será que você tem chance, dona Paula, de conversar com a filha para perguntar para ela o que encanta no ser que atualmente está funcionando como namoro para ela, e partindo daí começar também a descrever ou colocar para ela todas as possibilidades, os desajustes, todos os desencantos que poderão também vir. Isso de uma forma tranquila. Eu não sou adepta, eu não faço apologia à proibição. Eu acredito que a proibição ela não forma, ela não orienta, ela não educa, mas eu acredito que conversar. É claro que isso não quer dizer que você vai convencê-la a desistir do namoro, mas pelo menos que ela tenha a chance de ter em você uma pessoa que ela confia, para poder estar confidenciando essas coisas, né, essas vivências que ela está tendo, e que vê em você uma amiga que possa estar ajudando.
E não Tá certo. apenas condenando o comportamento da filha. Perfeitamente. Nós conversamos Ok. com a Elisa Sena, psicóloga. Muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral e Ok. pelos esclarecimentos. E eu, da minha parte também, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E sucesso aí, né? Para nós. Para todos nós. Ok. Agora, você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar 400